a nossa irmã Jaqueline para a glória de Deus. O céu está em ação. É assim que eu quero crer e é assim que eu creio, pois o Senhor está em ação. Glória a Deus. É eles falando e Jesus te abençoando, né? É eles falando e Jesus te justificando. Pois a própria palavra de Deus diz: contra Jacó não vale encantamento, né? A própria palavra de Deus diz que nem o mal chegará à tua tenda. E para completar ainda diz assim: 1000 cairá ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. É por isso, meus irmãos, que mediante qualquer adversidade que nós possamos estar enfrentando, a gente não podemos deixar de glorificar a Deus. Às vezes você pode estar num dia que você não tem força para dar aquele glória, para estralar as telhas, mas tem que sair algum som dos seus lábios de adoração a Deus, porque enquanto você adora, Jesus ele trabalha. Quando você adora, Jesus faz aquilo que é impossível aos seus olhos acontecer. Queridos, nós lemos um texto, eu quero ser rápido na exposição da palavra do Senhor. No livro de Josué, capítulo de número 1, nós lemos o capítulo 1 até o versículo de número 9. Quero ressaltar para os irmãos o versículo de número 1, o 2 e o versículo 9. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, diga, é morto. Levanta-te, pois agora passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Versículo 9: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Meus irmãos, dentro de uma leitura dessa, a gente não precisa nem falar mais nada, porque o Senhor está provando que é com você por onde quer que andares. Todos nós sabemos, meus queridos irmãos, que Josué, ele foi o sucessor de Moisés. Moisés, ele foi um grande líder, um líder escolhido por Deus para tirar o povo do cativeiro. A própria palavra de Deus vai nos dizer que Deus ouviu atentamente o clamor do povo ali no Egito. E Deus agora levanta Moisés para que fosse até Faraó, falasse a Faraó para libertar. Os irmãos conhecem essa história, sabe que Faraó não queria deixar o povo ir, mas não é que ele não queria, era Deus que endurecia o seu coração para mostrar os seus milagres dentro do Egito. E nós sabemos que chegou o período em que o povo saiu, o povo passa pelo Mar Vermelho, o povo vivencia milagres maravilhosos mediante o chamado e o ministério de Moisés. Moisés considerado profeta de Deus. E quando nós observamos tudo quanto Deus operara sobre a vida de Moisés e o povo, Josué, a partir do momento em que Moisés morre, Deus o sepultou. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que Deus o sepultou. Existem algumas teorias, alguns ensinamentos fraudulentos, enganosos e mentirosos, dizendo que Moisés, ele ressuscitou. Mas em nenhuma parte da Bíblia Sagrada nós vamos encontrar a ressurreição de Moisés. Até porque a própria palavra de Deus diz que Deus o sepultou. E quando nós observamos a Bíblia Sagrada, eu quero que os irmãos dobrem atenção, pois existe uma profetisa conhecida por Ellen White, que é considerada dentro do adventismo do sétimo dia. Ela escreveu um dos seus livros e disse que antes o corpo de Moisés chegar a decompor, a ficar em decomposição, Deus o ressuscitou. Isso é uma baita heresia e uma baita mentira enganosa
enganosa e fraudulenta. Até porque, primeiro ponto, a Bíblia diz que Deus o sepultou. Segundo ponto, a Bíblia vai nos dizer, queridos irmãos, que Moisés, ele não foi ressuscitado. Não há relato bíblico. E para completar e fechar com chave de ouro esse pensamento e essa interpretação bíblica, a Bíblia vai nos dizer que no capítulo 1 de Josué, a Bíblia vai dizer: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor. Dobre atenção, o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo, versículo 2: Moisés, meu servo, é morto. Dobre atenção, porque talvez muitos não entendem isso aqui. Sabe quando foi que Deus falou com Josué? 30 dias depois da morte de Moisés. Então, o próprio Deus está dizendo aqui, 30 dias depois, falou com Josué e disse para ele: assim como foi com Moisés, serei contigo. E ele deixou claro no versículo 2: meu servo Moisés é morto. 30 dias depois, quebra por terra essa teoria de Ellen White dizendo que Moisés foi ressuscitado antes do seu corpo chegar a decompor. Se 30 dias depois, Deus, o próprio Deus, fala que ele é morto. Então não existe tese para sustentar essa baita heresia do adventismo do sétimo dia. Mas não é sobre isso que eu quero falar, mas é bom falar porque tem pessoas que nos acompanham, tem pessoas que nos assistem, tem pessoas que nos seguem nas redes sociais. E é bom que você entenda que a palavra de Deus, ela por si, ela se interpreta. Não existe esse negócio de fazer malabarismo para querer trazer uma doutrina para si, criar uma doutrina naquilo que pensa, que acha ou imagina. Não, a Bíblia por si, ela se interpreta. Então nós vamos observar, queridos irmãos, que a Bíblia vai dizer que Josué, ele agora tem um comando, sim, um comando. Deus colocou Josué para comandar o povo, para liderar o povo. E a ordem de Deus para com Josué era que Josué passasse ou atravessasse ou cruzasse o Jordão. Existe um hino tão lindo, tão belo, que diz assim: no Jordão eu não passarei só. Este hino é muito lindo e eu já quero, depois que o auxiliar Sérgio coloque este hino aí: no Jordão não passarei só, ou senão a Aniele coloca aí para mostrar que o hino é, que a gente vamos escutar esse hino no final dessa ministração. Então a Bíblia Sagrada, ela vai nos dizer, queridos irmãos, que agora Josué vai conduzir o povo. Dobre atenção, porque existe uma tradução bíblica que também não está errada, que fala cruzar o Jordão. Essa expressão cruzar o Jordão está falando de cruz. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, o próprio Jesus disse assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então todos nós temos uma cruz para levar, e para passar esse Jordão, muitas das vezes, mesmo com a cruz pesada, você tem que passar o Jordão. Por quê? Porque passar o Jordão é alcançar a promessa de Deus da terra prometida para o povo de Israel estava além do Jordão. Então o povo não podia parar diante do Jordão, o povo não podia estacionar diante do Jordão, eles tinham que atravessar o Jordão. Independente da cruz que você esteja carregando, saiba de uma coisa: você tem que passar o Jordão, porque ninguém vai chegar na Canaã celestial, assim como o povo adentrou a terra prometida, a Canaã, eles só chegaram porque atravessaram o Jordão. Então, mediante qualquer coisa, você tem que entender, você tem que passar o Jordão. E a cruz pode estar pesada, mas você tem que passar o Jordão. E não devemos reclamar da cruz, porque é nós mesmos que escolhemos a nossa cruz. Você não pode reclamar da cruz que você carrega, porque foi uma escolha sua. Pois o próprio Jesus disse: é isso? É verdade? Posso dizer sim? A própria palavra de Deus disse, já citei e vou recitar novamente para os irmãos entenderem. Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. A escolha é sua, você que escolheu a cruz, e siga-me. Ele deixa para você seguir, ele deixa para você prosseguir, para que você possa passar esse Jordão.
E nós sabemos, meus irmãos, que o Jordão na Bíblia tem muitas coisas lindas a ser observada. Quando você lê o nome Jordão na Bíblia, você logo vai identificar que esse rio existiu muitas coisas maravilhosas que foi realizada. Por exemplo, no livro de Gênesis, capítulo de número 32, e o versículo 10 vai dizer assim, ó: sou indigno de todas as tuas beneficência e de toda a fidelidade que fizeste ao teu servo, porque com meu cajado passei este Jordão, e agora já me tornei em dois bandos. Perceba que aqui é Jacó. Jacó, ele passa o Jordão, e quando Jacó ele passa o Jordão, o seu rebanho ele é multiplicado. Existe uma importância muito grande em passar o Jordão. Aí você me pergunta, sim, pastor, aqui no literal está mostrando o Jordão, mas o que é o Jordão hoje? O Jordão hoje, irmão, significa as dificuldades que você enfrenta. O Jordão hoje significa as noites escuras que você possa estar vivendo. O Jordão hoje significa aqueles momentos que você quer parar, que você quer recuar, mas você sabe que não pode parar, porque você vai atravessar este Jordão. Você vai avançar, você vai chegar do outro lado, porque o Senhor é contigo. E Deus provou isso para Jacó, que era com ele, e ele passou o Jordão. Quando nós olhamos também, meus irmãos, no livro de Juízes, capítulo 8, versículo 4, nós vamos ver também Gideão falando a respeito do Jordão. Quando nós observamos Gênesis capítulo 13, versículo 10, nós vamos ver também Ló expressando a respeito do Jordão. Quando nós olhamos em 2 de Samuel capítulo 10, versículo 17, nós vamos encontrar Davi falando também do Jordão. Quando nós lemos em Josué capítulo 3, versículo 15, e Salmos em número 104, 3, vamos observar o povo de Israel passando pelo Jordão. Quando nós olhamos em 2 de Reis capítulo 8, versículo, ou seja, capítulo 2, versículo 8, nós vamos ver Elias passando o Jordão. Da mesma forma, com a mesma capa de Elias, Eliseu também passara o Jordão. E se não bastasse, meus irmãos, a importância do Jordão, quem não lembra de Naamã? Sim, quem era Naamã? Naamã era um chefe, era alguém que tinha um patamar, mas porém a Bíblia vai dizer, está também em 2 de Reis, que ele era leproso. E a Bíblia vai nos dizer que a palavra do profeta foi mandar que ele fosse até o Jordão, mas ele queria escolher outro rio que tinha águas mais limpas, porque a água do rio Jordão era uma água barrenta, e ele se achou muito em alto patamar de mergulhar em um rio com a cor de água daquela. Mas quando ele entra naquela água, que ele obedece a voz do profeta, isso é muito lindo, e ele mergulha a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta. No 7º mergulho que ele se levanta, a sua pele está restaurada daquela lepra. Então o Jordão existe um significado muito tremendo na Bíblia Sagrada. E para a gente concretizar este pensamento, essa narrativa a respeito do Jordão, quem não lembra, irmão, do que está escrito em Mateus capítulo 6, versículo de número 13, que João Batista estava batizando aonde? No Rio Jordão. De repente João Batista diz assim: eu vos batizo com água, mas está entre vós que virá, e este aí vos batizará com Espírito Santo e com fogo. E de repente Jesus se apresenta aonde? No Rio Jordão, e foi batizado por João Batista. E desta mesma forma, quando Jesus é batizado, que ele sai da água, o Espírito Santo, em um ato simbólico, se incorpora em uma forma de pomba e pousa sobre Jesus. E como se não bastasse, uma voz ainda do céu
guarda, dizendo assim: eis aí o meu filho amado, em quem a minha alma tem prazer. Então, meus irmãos, o Jordão na nossa vida é muito importante, e Josué sabia que para alcançar a terra prometida teria que passar o Jordão. Não tem como chegar no céu se não passar pelo Jordão. Não tem como chegar nas mansões celestiais se não passar pelo Jordão. Não tem como desfrutar das ruas de ouro e cristal sem passar pelo Jordão. Não tem como habitar em uma morada celestial sem passar pelo Jordão. Independente do Jordão, você tem que passar. Independente da situação, você tem que passar. Se eu fosse falar da situação que eu estou vivendo, os irmãos chorariam. Mas eu não posso me desanimar. Por quê? Porque eu sei que esse Jordão eu irei passar. Por que eu vou passar esse Jordão, meus irmãos? Porque eu sei quem me chamou, eu sei quem me escolheu, eu sei quem está na minha vida. A natureza humana se desmotiva, a natureza humana se angustia. É natural, o próprio Jesus sentiu angústia. O próprio Jesus estava no Getsemane ali orando, e de repente ele sente angústia na sua alma e disse: Pai, a minha alma está angustiada até a morte. Senhor, se possível, Pai, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: se é para mim passar esse Jordão, eu passo, Senhor, mesmo na angústia, mas eu sei que eu vou passar isto tudo quando está escrito ao meu respeito. Então, independente de qualquer situação, você vai passar o Jordão. Você não pode voltar atrás. Tem muitos que estão voltando, tem muitos que estão recuando, tem muitos que estão desistindo por pouca coisa. Mas, meus irmãos, é na hora do aperto que a gente temos que avançar. É na hora da dificuldade que a gente temos que marchar. É na hora da dificuldade que a gente temos que entender que nós temos uma meta a ser alcançada. Nós temos uma visão a ser alcançada. E qual é a nossa meta? É o céu. E qual é a nossa visão? As mansões celestiais. Existe uma meta a ser traçada. No meio da nossa trajetória sempre vai existir obstáculo. No meio da nossa trajetória sempre vai existir momentos de angústia. No meio da nossa trajetória sempre vai existir momentos difíceis para a gente atravessar. Mas é aí que Deus vai provar que é conosco. É aí que Ele vai provar que você vai vencer esse obstáculo da sua vida. Aí você pode dizer: ah, pastor, o senhor está falando isso porque o senhor não está na minha pele. E nem você está na minha. Você não sabe o que eu estou enfrentando, mas eu sei que eu vou atravessar. E você também vai atravessar. Você também vai chegar. Você vai chegar no objetivo que Deus estabeleceu para você. Glória ao nome do Senhor. E a promessa de Deus era grande para com o povo, e Josué obedeceu a voz do Senhor. Agora imagine comigo, meus irmãos, Josué que observou no período em que o povo estava murmurando, e Deus disse assim para Moisés: Moisés, o que é que tu tem na mão? Eu tenho um cajado. Estende, não toca, mas estende, Moisés. Perceba que Deus não manda Moisés tocar, mas ele não toca na água para que o mar se abra. A Bíblia diz que Deus manda Moisés estender o cajado. Então ele estende o cajado e as águas, elas se abrem. Diferente de quando Deus disse para Moisés: Moisés, fala a rocha que ela vai dar água. Moisés vai e bate na rocha. Moisés foi desobediente nesse período, mas o Senhor disse para Moisés: estende. De repente Josué estava ali. Josué viu aquele mar se abrindo. Então quando Deus chama Moisés, já faz, ou seja, Josué já faz uma promessa dizendo: olha, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Em outras palavras, Deus estava dizendo para Josué: se você está pensando que vai ser fácil, Josué, não vai não, mas eu sou contigo. Se você está pensando que vai ser só lazerzinho, não vai não, vai ser momento difícil, mas eu sou contigo. Se você está pensando, Josué, que eu te chamei simplesmente para ficar liderando o povo e não vai ter momento difícil da sua vida, você está enganado, Josué, mas eu serei contigo. Se você está pensando que o povo também não vai murmurar contra ti, Josué, assim como murmurou contra Moisés, está muito enganado, mas eu serei contigo. Assim como Moisés passou o mar vermelho, tu irás passar o Jordão, porque assim como eu fui com Moisés, eu também serei contigo. Em outras palavras, Deus estava dizendo para Josué:
Josué: Moisés não estará contigo, mas eu estarei contigo e tu vai atravessar. Ainda que Moisés é morto, mas eu estou vivo para todo sempre, e você vai atravessar esse Jordão, porque eu, o Senhor, estou contigo no negócio. Glória ao nome do Senhor. Eu nunca vi Deus chamar alguém para deixar ele abandonado, não. Eu nunca vi Deus chamar alguém para deixar você escanteado, não. Eu nunca vi Deus chamar alguém para na hora da dificuldade te largar só, não. Ele faz você sentir o peso, ele faz você sentir pela dificuldade, mas ele também vai fazer você sentir a alegria da vitória. Ele vai fazer você também sentir a alegria da providência e do milagre que Deus vai gerar para a tua vida. Glória ao nome de Jesus de Nazaré. Aí a Bíblia vai nos dizer, meus irmãos, que Josué passa, e o versículo de número 9 me chama muita atenção, e diz assim: não te mandei eu, esforça-te. Em outras palavras, Deus estava dizendo para Josué: Josué, eu já te mandei, agora se esforce, faça a sua parte, faça a sua parte, porque se eu te mandei, tu se esforçando, eu vou fazer a minha, eu vou te abençoar e tu vai ser uma bênção. Glória a Deus. Esforça-te. E mais, tem bom ânimo. Por quê? Porque, irmão, você pode ser uma pessoa esforçada, mas se você perder o ânimo, perdeu tudo. Você tem que ter esforço, mas você não pode perder o ânimo, porque quando você perde o ânimo, o teu esforço vai se afracando a cada dia e você vai ficando uma pessoa desmotivada. Por isso que a ordem de Deus para Josué foi essa: não te mandei, esforça-te. Não só esforça-te, mas tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Em outras palavras, Deus estava dizendo para Josué: Josué, não vai ser fácil, mas eu estou contigo. Josué, não vai ser fácil, mas eu estou contigo. Essa cruz pode ser pesada, mas eu estou contigo, Josué. A noite vai ser difícil, vai ser escura, você vai passar por rebeliões, pessoas vão se levantar contra você, vai ter perseguição contra a tua vida, mas eu sou contigo. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Independente, Josué, de quem se levanta contra ti, eu estou contigo. Independente de quem acredita em ti ou não, eu estou contigo. Independente se as pessoas não acreditam que eu vou mudar a tua história, a tua situação, eu estou contigo, porque eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu falei e vou cumprir com uma palavra que falei. Glória ao nome do Senhor. Assim como fui com Moisés, serei contigo. Libera esse louvor e nós vamos meditar nesse louvor. Eu não vou cantar, a gente vai ouvir. Esse hino aí é lá no fundo do baú. Só os crentes raiz entendem isso aí. Esse louvor era uma irmãzinha tão simplesinha, bem moreninha, e quando ela cantou esse louvor, alegrou a alma de todos que estavam naquele ambiente. Nas margens do rio, da vida cheia, e as ondas enfim terminar. Depois do Jordão não tem mais luta, irmão. No sentido espiritual,
Jordão, você não vai passar só. Porque se você estiver só, você não passa. Mas como o Senhor é contigo, assim como foi com Moisés, assim como disse para Josué, eu sou contigo, o Senhor também é conosco e nós vamos passar este Jordão. Fique de pé. Querido e eterno Deus, te louvamos e agradecemos, Senhor, pela tua graça, pela tua bondade, pela sua misericórdia. Muito obrigado pelos louvores entoados nesta noite, Senhor, pela tua palavra transmitida, pela vida de cada um dos teus filhos, cada obreiro que aqui está presente. Continue abençoando teus filhos, sustentando e fortalecendo na palma das tuas mãos. Pedimos a tua graça, Senhor. Guarda, livra teus filhos que não puderam chegar, os que estão enfermos, visita nesta noite para a glória do teu nome. A nossa irmã Jaceli Ferreira, seja com ela, restaure sua saúde, o seu pai, abençoa de forma especial cada um dos teus filhos que estão passando neste momento por um momento de enfermidade. Te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Filha, vai lá na pasta, pega aquelas provinhas para mim, por favor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje e sempre. E a igreja diz amém. Amém, meus irmãos. Antes de você sair, 102 minutinhos, irmão, é rapidinho, para me passar para vocês não para vocês fazerem agora, vocês vão levar para casa, vocês vão responder em casa, mas eu preciso explicar algo para os irmãos sobre essa provinha aqui. Pode encerrar, filha. Sim. Meus irmãos, veja só. Isto aqui é a provinha de avaliação que a gente vai fazer. Eu ia colocar 7 questões, mas eu disse não, vou colocar só